Divisão de bens é o tema do Falando Direito de hoje. Como estão? Cá eu novamente para falar em direito de família. Hoje nós vamos ver alguns aspectos sobre os bens que são divisíveis. Nós já sabemos, por ocasiões anteriores, que depende do pacto antinupcial que vai oportunizar a divisão ou não de bens. Mas existem alguns aspectos, algumas minudências nessa divisão que também devem ser trazidas. Por exemplo, quando um dos cônjuges tem um imóvel antes de convolar núpcias, antes de casar com o outro, pelo regime da comunhão parcial, que é o regime legal, esse imóvel vai acompanhá-lo e dele será sempre. Se um outro imóvel for comprado naquela ocasião que estão juntos, mesmo no nome de um só, esse imóvel será dos dois. Se não foi dinheiro adquirido de herança nem de doação, o imóvel é dos dois. Então vejam, o que eu comprei antes de casar, eu levo para o casamento, mas é só meu. O que eu comprei durante o casamento, esteja em meu nome ou em nome do meu parceiro, será de nós dois. Mas tem também as benfeitorias que aparecem nos imóveis, nos bens, nos semoventes, em tudo que oportuniza o surgimento de aquestos, de bens que serão partilhados, mesmo que o regime seja o regime da comunhão parcial e que recaia sobre bens que já tivesse antes. Por exemplo, me lembrei agora, os semoventes, o gado. Se eu caso com 150 cabeças de gado na minha declaração de renda, com certeza, se tiver 190 quando eu me separar desse meu parceiro, essas 40 existentes eu tenho que dividir com ele. Então, isso tem que ficar bem claro o que é a propriedade particular e o que é a propriedade de ambos, do casal, da parceria. No imóvel que de repente eu tinha, nesse terreno que o cônjuge tinha, foi edificado um prédio. Então, sendo edificado um prédio, por exemplo, um box para garagem com alguma coisa em cima, algum apartamento em cima, mas é um bem que é útil para guardar o carro dele. Então, eu tenho a minha casa com o meu box, mas de repente eu casei com alguém ou vivo em união estável que precisa de um outro box, de uma outra garagem para guardar o carro dele. Então, são benfeitorias que vêm ao encontro do interesse do casal, são benfeitorias úteis. Essas benfeitorias, na hora da separação, o meu cônjuge pode reivindicar quanto que foi gasto ali e que ele tem direito à metade daquele prédio que foi acrescido. Também existem as benfeitorias que são aquelas necessárias, não são as úteis, são necessárias. Vou dar um exemplo. O telhado do prédio caiu. Houve um temporal, o telhado do prédio da casa onde a parelha mora caiu. Vai ser reconstituído. O meu cônjuge tem direito, na hora da separação, de pedir a reconstituição? Não. Aquilo ali pertence ao proprietário e é uma benfeitoria necessária para manter o prédio. Também nós temos as voluptuárias, que são aquelas benfeitorias que só estendem o prazer para o casal. Não precisava daquilo. O telhado não está caindo, o carro não está na rua, mas eles querem fazer uma melhoria, um avarandado, alguma coisa assim, para o prazer da família. Então, essas, na hora da separação, na hora do divórcio, têm que ser divididas. Então, tem que ficar bem claro para vocês que bens trazidos do meu outro casamento ou da minha vida de solteiro, que já constavam no meu nome, eu posso até vendê-los. E ao vendê-los,
eu vou acrescentar um valor que vai ser dividido com outro cônjuge, mas aquele valor que eu trouxe da minha vida ou do outro casamento é só meu. Eu vou dividir o que foi acrescido. Assim também acontece nas sociedades empresárias. Muitas vezes nós vemos correntes que dizem que se a sociedade empresária foi fundada antes do casamento, ela só pertine àquele que a fundou. Agora, se ela foi fundada na constância do casamento, ela respeitará, será dos dois. Como é que se pode entender isso? Eu tenho a minha posição. Então, quando eu estou advogando pela minha posição, eu coloco que tem direito, sim, aos acréscimos adquiridos naquela sociedade empresária. A minha própria filha, que é especialista nessa gestão empresarial, ela entende diferentemente. Então, quando eu defendo uma tese, eu defendo a minha que eu estou explicando para vocês, ela talvez um dia explique a dela. Então, qual é a situação? Se na realidade houve distribuição de lucros, houve, se tem que fazer uma perícia. Houve juros sobre o capital próprio, houve. Essa sociedade empresária está aumentando. Em terceiro lugar, houve bonificações, aumentou o capital social. Então, se eu observar pelo menos esses 4 itens que eu coloquei para vocês, eu deixo claro que melhorou, aumentou o capital social dessa empresa e, consequentemente, aquele que está em casa, aquele que não trabalha na empresa ou aquele que não fundou a empresa, tem direito de fazer uma perícia para ver o que toca a ele. Esse é o meu ponto de vista. Tem correntes divergentes, tem decisões divergentes, mas isso no direito nós temos que nos acostumar. Nós temos que pegar o que nós queremos, o nosso objetivo e tocar para frente na defesa desse objetivo. E ainda tem, para finalizar, aqueles que dizem que para que haja direito sobre a sociedade empresária, o que tem que acontecer? Tem que haver esforço comum. Mas esforço comum há. Se eles estão casados em comunhão parcial, ou se eles estão vivendo uma união estável pelo regime legal, lógico que eu não preciso provar o meu esforço comum. Se o marido está na empresa, eu estou em casa. Se o marido está cuidando de melhorar o capital social, eu estou cuidando dos filhos, da casa, eu estou dirigindo a empregada. Não interessa, sob meu ponto de vista, não interessa o esforço comum. Tem que dividir aquilo que foi alcançado. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aproveitado, sempre alguma novidade pra gente. E até a semana que vem, se Deus quiser.